A Polícia Civil realizou mais uma fase da Operação Egos Pótumos, que aconteceu em Porto Velho, onde foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão. A delegada Leisa Loma, responsável pelo inquérito, detalhou a operação. Hoje nós cumprimos 34 mandados. Desses 34 mandados foram 26 mandados de prisão preventiva e 7 mandados de busca e apreensão. Desde o início do ano, nós começamos a trabalhar em alguns homicídios e percebemos que o PCP passou a atuar de forma a matar algumas pessoas. Percebemos que tratava-se de um mesmo grupo criminoso em que os mandantes, os autores intelectuais, são presos de dentro da cadeia, estarem ordenando as mortes dessas pessoas aqui fora. Eles passam essas ordens para pessoas que trabalham dentro da hierarquia da organização criminosa como gerentes. Eles falam gerentes de disciplina que aplicam as disciplinas. Segundo eles, as disciplinas vão desde lesões corporais, agressões, torturas, até a condenação à morte. Essas vítimas são submetidas ao tribunal do crime. Elas são julgadas, condenadas e executadas no mesmo dia. Inclusive, nesses inquéritos que nós apuramos, que uma vítima era uma adolescente que foi morta apedrejada, teve o rosto totalmente desfigurado e foi morta no mesmo lugar que a vítima Rubem foi decapitada na semana passada. Nós percebemos ali essa ligação a uma outra vítima chamada Emerson, que também foi executado no Morar Melhor por integrantes do PCP. Nós percebemos toda essa situação, passamos a agir e agora conseguimos identificar outros infratores que não só são aqueles que nós conseguimos dar cumprimento aos mandados de prisão da primeira fase da operação, como são aqueles que a gente agora conseguiu elementos de que estariam também envolvidos na morte dessa vítima da semana passada. Tainara Silva de Carvalho, de 21 anos, foi presa durante a operação. Segundo a investigação, ela tem participação direta na morte de uma adolescente de 16 anos e do jovem Rubem Ariel da Silva Souza, de 18 anos, que teve a cabeça arrancada do corpo. O crime com requintes de crueldade aconteceu no dia 24 de julho. A execução chegou a ser filmada pelo bando e viralizou nas redes sociais, estarrecendo a opinião pública. Ela está sendo investigada aqui e está sendo cumprido o mandado de prisão preventiva como envolvimento na morte da vítima Giovana. Essa pessoa também está sendo agora relacionada e investigada na morte da vítima Rubem, que aconteceu no último dia 23. Nós sabemos que ela está atuando dentro da organização criminosa com mais uma integrante dessa organização criminosa, agindo de forma a que aquele crime, aquela situação que se perpetue ali dentro do Morar Melhor. A grande maioria das mulheres, elas atuaram de forma a agredir e a participar dos questionamentos interrogatórios que eles falam, que é o julgamento a essas vítimas, porque antes dessas vítimas serem mortas, elas são interrogadas, são julgadas e são condenadas. Então, elas participam disso. A gente tem conhecimento de que algumas delas filmam aquilo, tanto é que tem uma filmagem, há um vídeo dentro do inquérito policial que chegou ao conhecimento da delegacia. A gente conseguiu apreender o vídeo que, instantes antes da Giovana ser executada, ela sofreu aquelas bárbaras agressões. São momentos assim de muitas agressões a uma garota. Ela tinha mais de 10 pessoas agredindo, foi agredida com pedaços de madeira, ela foi amarrada, ela teve o rosto desfigurado, de uma forma que até dificultou a mãe dela, quando foi no IML, a identificar o cadáver da própria filha, quando foi encontrado jogado em um matagal na estrada dos Japoneses. Dos 27 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Civil, 2 foram em residências de advogados, por suposto envolvimento com a facção criminosa. A gente tem informação aqui dentro do inquérito policial que os advogados estariam, ao menos em tese, se comunicando por meio do aplicativo WhatsApp, chamada de vídeo ou mensagens pelo aplicativo, ou até ligações mesmo, para os apenados que estão dentro dos presídios e que exercem uma função de liderança dentro da facção. Segundo os informes, essa comunicação seria para que pudessem passar informações das investigações e de como os outros infratores estariam agindo, se havia alguma comunicação por parte da polícia, em que pé estaria a investigação.
são advogados que estão atuando dentro do inquérito como advogados dos investigados, de alguns dos investigados, não são todos os advogados, a gente conseguiu ali identificar pelo menos 2 deles que estariam agindo dessa maneira. Então, nós realizamos um pedido judicial de cumprimento de mandado de busca e apreensão justamente para poder apreender esses celulares, para poder constatar ou não que se eles sejam periciados, para ver se há realmente essa comunicação, essa ligação e reunir elementos de prova que demonstrem que se esses advogados estão ou não agindo dentro da organização criminosa e não atuando como defensores dos infratores que aqui estão sendo representados por eles. 6 criminosos estão foragidos e seguem sendo procurados pela polícia. Nós vamos cumprir 21 mandados, dos mandados de prisão, 6 estão foragidos, são pessoas que nós temos agora indícios e elementos que também estão envolvidos na morte daquela vítima que foi decapitada há alguns dias no residencial Morar Melhor. Então, a gente percebe aqui que, embora a gente tenha feito aquela primeira operação, aquela primeira fase, a gente viu que tiramos alguns dos infratores do Morar Melhor, houve uma substituição por outros que, mesmo assim, continuaram agindo, delinquindo, cometeram outros homicídios, que é o caso agora dessa vítima da última terça-feira. Nós conseguimos essa identificação dentro dos outros inquéritos, ainda estamos trabalhando no sentido de localizar esses infratores, para que tão logo eles sejam localizados, nós vamos conseguir efetivar o cumprimento de todos os mandados de prisão que estão agora em aberto. Leisa Loma explicou que Egos Pótamos, o nome dado à operação, significa guerra entre Atenas e Esparta, em alusão ao mesmo que acontece entre as facções instaladas no Estado e que atuam dentro e fora do presídio. Ela explicou ainda como funciona a estrutura de uma facção criminosa. Eles tentam se organizar de uma maneira com que há os JETs, que eles são de gerentes de disciplina. Tem o gerente de disciplina feminino, tem o gerente de disciplina masculino, que são aquelas pessoas que são responsáveis por aplicar as disciplinas de, por exemplo, não pode furtar aqui nesse bloco. Então, eles vão aplicar a disciplina no infrator que for furtar ali. Se for furtar, não pode ser ali na área deles, tem uma área diferente. Se tiver alguma falta, vai ser submetido a uma pena. A pena pode ser desde pequenas lesões a tortura até a execução. No caso, a gente identificou os gerentes de disciplina, né? Inclusive, uma delas é a esposa de um desses presos, né, que recebia as ordens, repassava aos demais, que ali coordenava e poderia executá-las. A liderança que a gente falou, a liderança ou apoio da liderança, ela está dentro do presídio, né, que passam essas ordens por meio de telefone celular para essas pessoas que estão aqui fora, que acabam passando para os soldados. Eles também se dividem em missionários. Missionários são aqueles encarregados de executar as vítimas, que a gente fala que é a matança, que eles vão para a rua e matam a vítima, que são aqueles que são encarregados disso. Existem os grupos do WhatsApp que eles acabam participando e que passam essas ordens, e o que agora eles estão registrando são a morte das vítimas por meio de vídeos, justamente para demonstrar o poderio em relação à facção rival. Isso aí é muito comum.